1h32 no Acre. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista. Você que estava acompanhando o Astério Moreira e a turma do Gazeta Alerta, agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista. É uma edição que a gente vai dar sequência a uma discussão que nós começamos a fazer na semana passada, não é? Semana passada nós trouxemos aqui a Iana Sarquis. Ela falou naquela ocasião como integrante do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje aqui ela está na condição de presidente mesmo. E após o dia de ontem, que foi um dia muito importante. Agora, temos coisas a comemorar, temos coisas a desconfiar e temos coisas a superar, né? A gente vai tentar, nos dois primeiros blocos do programa de hoje, tentar abarcar toda essa complexidade, né? Porque de uma coisa, e eu que participei, que fui votar, eu votei ali na Estação Experimental, na Escola Natalino, não é? Fica ali próximo à sede da Secretaria de Estado de Agricultura, ali na Estação Experimental. Aquilo ali ontem estava mais movimentado do que uma eleição comum. Uma eleição para prefeito, uma eleição para governador. Estava uma agitação danada. Claro, e temperada com calor, né? Muito calor. Bom, agora, essa participação, perceba o que eu vou dizer aqui. Essa participação, ela foi uma participação efetiva de pessoas que foram votar apenas com o intuito de querer melhorar a nossa execução da política voltada para a criança e para o adolescente? Será que todas as pessoas que foram votar porque querem um conselho tutelar mais forte, mais atuante? Ou foram para a votação porque um vereador tal pagou a ida, porque uma igreja tal disse que era para votar em fulano de tal? Então, esse está no grupo da desconfiança. E como é que a gente vai superar? É isso que a gente vai procurar discutir com a Iana. Esses problemas que ela, na condição de... Porque ela foi a grande maestrina, né, dessa eleição aqui na capital ontem. Então, como é que a gente pode melhorar esse sistema? Como é que nós poderemos, nas eleições futuras, blindar o processo para que a gente possa ter um conselho conselho tutelar cada vez mais atuante, mais protetor do ECA? Essa é a finalidade, né? Todo esse aperreio todo, todas essas discussões, tudo é voltado para os nossos acrianinhos, né? Para as crianças e os adolescentes. Eles que são o foco, correto? Iana, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Gazeta Entrevista. Muito obrigada pelo espaço novamente aqui. Olha... Deu para ficar com dor de cabeça, com insônia? Bastante, como é que foi? Bastante. Assim como os candidatos devem ter ficado nervosos, é sempre muita responsabilidade, né? A condução de um processo desse tamanho. Iana, vamos lá. Então eu queria que vamos começar só você fazendo, primeiramente, uma avaliação geral e depois a gente vai detalhando. Vamos lá. Perfeito. Como vocês já sabem, o processo de escolha unificado, ele ocorreu em todos os municípios do Brasil, né? No dia 1º de outubro, ontem, aqui em Rio Branco, das 8 às 17 horas, nós tivemos votação. E nós começamos a observar um movimento muito maior do que o esperado, tá? Da última eleição de 2019, tenho números. Em 2019, nós tivemos cerca de 17.600 e poucos votos. Ontem, nós fechamos a apuração com mais de 26.000 votos. Ou seja, superando todas as expectativas e planejamentos que a gente sempre faz de aumento, né, proporcional, inclusive de população, de número de títulos, com a ajuda do para quanto? 26.100 e pouquinho. Certo. E aí...
mais de 26 mil, vou te dizer, porque a gente já misturou tanto número Itaã que a gente já Certo. está um pouco confusa. E aí, a gente começou desde as primeiras horas a observar um grande movimento. Começamos a acionar voluntários extras que nós tínhamos. E aí a gente falou assim, gente, o que está acontecendo? Né? Será que a população realmente está indo exercer os seus direitos? E a gente pontuando, nós tínhamos 3 equipes do Ministério Público fiscalizando o pleito ontem, com disque denúncias, com tudo. E aí a gente começou a receber ligações do plantão do Ministério Público e Ana, aqui está assim, aqui está assim. Aí a gente começou a ficar assustado, convocamos mais voluntários para trabalhar, tínhamos mais de 500 pessoas ontem na rua, com mesários, motoristas, toda a infraestrutura montada pela Prefeitura de Rio Branco para auxiliar no processo. Toda a infraestrutura foi de responsabilidade da Prefeitura e o Conselho Municipal entra com a coordenação, com a parceria do TRE. E aí, a gente, com os técnicos do TRE, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Quando começou a chegar para a gente as dúvidas dos coordenadores, e Ana, fulano não está no livro, no caderno de votação. E aí a gente começou a se atentar para uma situação lá de 2022, nas últimas eleições, onde o município de Rio Branco chegou a quase 30% de abstenção no segundo turno das eleições. E aí a gente matou a charada. As pessoas não foram regularizar seu título e estavam querendo votar. O que causou uma imensa confusão e demora e aquelas filas que vocês presenciaram. Então, nós tínhamos os técnicos do TRE que foram assim, super parceiros, começaram a tirar as dúvidas das pessoas, checar nome, checar zona, checar... Foi um Deus nos acuda, mas assim, já para a hora do almoço, a gente já conseguiu meio que identificar o problema e mandar mais equipes para auxiliar. E isso foi dito, né? Que se você não tivesse em dias com a Justiça Eleitoral, você não poderia. Outra coisa que foi dita também é a extinção da Zona 10. Muita gente com um título muito antigo, querendo votar na Zona 10, e aí a gente tinha que parar tudo que a gente estava fazendo para buscar qual era a seção daquela pessoa. Gente que nem sabia a seção que votava, gente que chegava para votar com xerox de documento, tá? PDF de documento, então assim... muitas coisas juntas ao mesmo tempo que realmente não tinha como a comissão ou qualquer pessoa prever. Agora, eu tenho uma dúvida, tem aqui uma observação, olha, importante frisar que está escancarado que houve apadrinhamento com compra de votos em especial. As urnas disseram isso. Não houve divulgação da gestão, da comissão. Quem está dizendo isso é a Aline, do bairro Conquista. Se, eu vou aqui colocar uma possibilidade, se uma pessoa tiver uma gravação de um vereador ou de um gestor público comprando votos ou transportando eleitores, se essa pessoa tiver essa gravação, ela ainda tem como formalizar a denúncia? Com certeza, em qualquer tempo, tá bom, gente? O mais rápido possível, de preferência, né? Os canais do Ministério Público, tanto formulário online de denúncia, onde você não precisa se identificar, como também os números estão ativos, a própria ouvidoria do MP ainda recebe essas denúncias, e também nós, da sede dos conselhos, a parte do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, a comissão, ainda podemos, em qualquer tempo, encaminhar essas denúncias ao Ministério Público. Então é procurar o Ministério Público ou a sede dos conselhos, que fica ali na antiga Fumbesa, ali naquela... Não, na Rua Alvorada, próximo à Galeria Castro. Rua Alvorada, isso, próximo à Galeria Castro. Galeria Castro. Exatamente. Então, se eu tiver uma gravação, um áudio, tudo isso serve como possibilidade de prova. Serve. O Ministério Público flagrou algum desses problemas ou não? Até o momento onde eu sei, não. Tá? Porque eu também não tenho acesso ao sistema de denúncias do MP, formulários, essas coisas. Deve ser realizado depois algum relatório. Com a gente, com a comissão, nós não tivemos nenhuma denúncia. Como é que nós poderemos sofisticar esse processo a ponto de blindá-lo para esse tipo de situação? Eu vou te colocar aqui uma situação. Um colega meu de trabalho, ele falou assim, Itaã, uma das formas de fazer com que isso não aconteça, que vereador não compre, vereador não faça isso, ou então gestor público, que não haja nenhum tipo de benefício irregular, é fazer um concurso. Fazer um concurso para que a pessoa, obedecendo aos critérios que você disse aqui, comprovação de tantos anos de dedicação à defesa dos direitos da criança, então,
A pessoa cumpre aqueles critérios, faz uma prova e de 4 em 4 anos tem esse exame. Você acha que isso não é uma alternativa? Olha, desde sempre, desde que foi criado o cargo de conselho tutelar, ele foi eletivo, né? Então, assim, é uma política a ser pensada dentro do sistema de garantia de direitos, que não cabe só ao Conselho Municipal de Rio Branco, ele precisa partir de uma esfera maior. Nós temos o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nós, do município e do estado, nos baseamos pelo Conselho Nacional. O que eu sei é que há uma discussão muito grande, né, para a tomada dessa eleição conjunta aí de repente, né, o início de uma discussão para que essa eleição venha para um pleito. Junto com o prefeito, por exemplo? Por exemplo, tá? Já existe esse movimento, nada concreto, tá? Não posso nem, inclusive, falar sobre isso, porque ainda não participei de nenhuma discussão a respeito disso. O que a gente vê são movimentações, eu participo de um grupo de todos os conselhos das capitais, né, onde todos os conselheiros dizem, gente, é muita responsabilidade para um Conselho Municipal de Direitos, que não tem expertise nenhuma em organizar eleições. A gente precisou organizar uma eleição para o município de Rio Branco inteiro, né? A comissão de um conselho municipal. Uma equipe reduzida. Claro que com participação, com total apoio do TRE, quero deixar isso registrado, e também total apoio das equipes das secretarias do município. Tá? Essa eleição ela foi realizada com esse auxílio. Fizemos toda a convocação a todas as secretarias e recebemos voluntários para trabalhar no dia. Como eu te disse aí no início, a gente tinha mais de 500 pessoas voluntárias trabalhando na rua ontem. Olha, tem uma pessoa que não se identificou. Eu queria que você se identificasse, por gentileza. É importante você dar identidade à sua participação. Itaã, boa tarde. Era só ter disponibilizado mais urnas, pois eles superlotaram umas urnas com mais de 20 sessões. Foi por isso que aconteceu o desconforto com as pessoas. Sim, como eu te disse, a votação ela não é obrigatória, tá? Como as outras eleições. Então, nós trabalhamos com margem proporcional de aumento de urnas. Da última eleição, vamos supor, a gente aumenta 10%. Tá? Então, como eu te disse, superou até esses 10%. A procura. E se essas pessoas estivessem com o título regular, tinha passado dos 30 mil. Olha só. É uma votação mais de 65% comparada à última eleição. Claro, e aí, mediante toda essa situação, vamos ter discussões, né, a respeito disso para as próximas eleições. Inclusive, será que vai entrar um outro órgão que vai auxiliar, o TRE assume essas eleições? Ninguém sabe ainda, não tem uma discussão ainda acerca disso, mas pela movimentação que eu estou observando dos conselhos das capitais, foi geral. O número de eleitores, não foi só aqui, tá? Aumentamos, assim, a moça da Bahia me dizia que de 30 mil eleitores, o dela dobrou, foi para 60 mil e poucos. Então, assim, é geral a análise de que realmente o número de eleitores, as pessoas foram às urnas, mesmo não sendo obrigatório. Falando com um colega teu, não é do Conselho Municipal, mas é do Conselho Estadual, vice-presidente do Conselho Estadual, professor João Lima, e ele abordou um aspecto que me chama a atenção. E aí, vendo esse aumento de 65% na participação, no número de eleitores, me coloca um sinal amarelo. Esse aumento da participação, até que ponto não é uma contaminação do ambiente que envolve religião, que envolve outros fatores, que não é que desqualificam o processo, não é isso, mas é que não tem o ECA como referência, tem, digamos, a orientação deste ou daquela outra liderança religiosa. Sim, sim, a gente observa um movimento muito forte das lideranças, né? Mas como eu te disse, o conselho ele passa por processos, né? Não é qualquer um que pode se candidatar, ele precisa apresentar a declaração de que ele atua nos direitos da criança e do adolescente há 3 anos, ele precisa fazer uma prova de aferição, ele precisa fazer avaliação psicológica e depois ainda tem a eleição. Então, para chegar na eleição, ele passa por todo um processo. A gente identifica, obviamente, candidatos vindos de determinada igreja, né? Identifica. Claro que a gente não tem essa comprovação, não tem como, tá aqui, né? Chegou aqui, eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma denúncia. A sociedade tem esse papel
viu, denuncie. Existem canais que podem ser utilizados e um deles né, de conhecimento geral é o próprio Ministério Público. O Bruno Santana está perguntando, o que será feito com as denúncias de compra de voto? Porque houve muita corrupção nesse pleito do Conselho Tutelar. Então, Bruno, eu também, agora eu queria saber de você o seguinte, essas denúncias de compra de voto, elas foram formalizadas? Exato. Que eu sinceramente não, pelo que eu estou vendo, você tem alguma informação a respeito disso? Não, oficialmente não. Só se chegou na ouvidoria do Ministério Público, né? Quando é que a gente vai saber disso? Ou já deveríamos ter sabido? Não, eu acredito que não vou interferir, a gente não interfere, né, no trabalho do Ministério Público, ele tem procedimentos, e se tiver, posteriormente, ele vai informar o Conselho. Mas as denúncias, muitas vezes, elas partem vazias, elas partem sem documentação, entendeu? Então, assim, não precisa você se identificar, mas você precisa apresentar, pelo menos, uma prova que possa identificar que aquela situação é verídica. Olha, tem o Anderson aqui que está fazendo parte da tua claque aqui. Oi, boa tarde, quero parabenizar a Iana pelo pleito de ontem e aproveito para perguntar aos conselheiros eleitos. Foram 20? Ah, isso aqui é uma dúvida interessante. Esses conselheiros já assumirão suas funções a partir do dia 10 de janeiro? Ô, Iana, você havia me falado aqui que seriam 15 conselheiros. E aí, de repente, na apuração, eu acompanhando os meus colegas jornalistas, 20. Eles falaram em 20. Na verdade, a gente estava aguardando a sanção da alteração da nossa lei municipal que cria novos conselhos, porque o município de Rio Branco ele já tem, por índice populacional, a cada 100 mil habitantes um conselho. Então ele já tinha essa prerrogativa de criação do quarto. E na sexta-feira foi sancionado. Então por isso que a gente não poderia, de repente, antes disso, trabalhar essas 20 vagas antes da sanção. Entendeu? Então, na sexta-feira, nós já encaminhamos o diário oficial para todos os candidatos e todos já sabiam que iriam ser 20 vagas. O Marcelo Fontinelli, ele foi candidato e ele está dizendo o seguinte, ó, fui candidato e a comissão está de parabéns em tudo. A única falha foi não acreditar que isso não era uma eleição. Daqui a 4 anos será dobrado. Então, é a questão de que nem a própria coordenação acreditou que seria tão grande. Não, a gente acredita. Inclusive, né, como eu falei para vocês aí, eu coordenei a eleição de 2012 quando ela era ainda de papel. Então a gente vem notando o crescimento realmente. 2015 já teve um aumento, 2019 mais que 2015, não vou me lembrar os números de 2015 agora. E agora, essa surpresa para a gente acredita sim que é uma eleição e a gente trabalha com todas as regulamentações do TRE. O problema é que vamos precisar repensar como fazer isso, né? Como será que a gente vai garantir, de repente, a participação massiva dos eleitores se no momento ela é uma eleição facultativa? Entende? Como é que eu posso mobilizar logisticamente a cidade de Rio Branco inteira, esperando o número de eleitores que a gente tem, se ela não é obrigatória? Não seria aí, de repente, um gasto de recurso público, um gasto como é que eu vou dizer, um desgaste, questão do TRE, de ter que lotar essas urnas, o próprio transporte dessas urnas, a logística... Tudo isso é um custo, né? Tudo é custo, entendeu? Para uma eleição que não é facultativa. Então, a gente vai ter que tomar direcionamentos a partir desse número de conselheiros pelo Brasil que estão já identificando esses problemas de aumento, questão de logística, porque a cada vez que ela aumenta, os conselhos ficam mais responsabilizados. Será que a gente tem essa expertise para tocar um processo eleitoral, vamos dizer, para 250 mil eleitores? Eu posso estar enganado, mas eu desconfio que essa eleição de ontem, ela criou uma nova referência. Sim. Né? Então, Sem os dúvida. conselhos tutelares passaram a ter uma projeção que antes não tinham. Né? E é importante dizer, eu já falei, mas vou frisar, que essa expressividade foram em todos os municípios, tá? Praticamente, a gente está... Do Acre ou do Brasil? Do Acre e do Brasil. A gente viu um aumento, inclusive, eu estava vendo uma entrevista agora há pouco de Porto Acre, onde também teve essa procura aumentada, Bahia, Maranhão. Então, ontem à noite, de madrugada, ainda tinha gente apurando urna que terminou de madrugada. Olha só. Nós tivemos o apoio do Ministério Público do Tocantins. O Ministério Público do Tocantins lançou um software de apuração.
Então, assim, nós e o Maranhão e o Tocantins utilizamos a plataforma Integra Voto, similar a uma plataforma de totalização do TRE, onde lê a questão dos boletins de urna para facilitar e ser mais rápido. Só que aí a gente também tem a parte de contagem manual, a equipe de tecnologia está fazendo toda a somatória manual e também vamos escanear todos os boletins de urna e encaminhar para os candidatos para maior transparência do pleito. E Ana, nós vamos fazer um intervalo, só quero reforçar aqui a ideia que é a seguinte. Os conselheiros, os 20 que foram eleitos, a única referência que eles têm que ter na condição de conselheiros é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não está em jogo se determinado problema de ordem pública está ou não de acordo com um versículo tal, não quer saber sua religião, o seu partido político. A referência é o ECA. Eu vou já explicar o porquê que eu estou fazendo esse comentário aqui, logo após o intervalo, com Iana Sarquis, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.